Graça e paz a todos os presentes, a quem nos acompanha pela TV Grandourados ou pela transmissão da internet. Que o Senhor esteja abençoando onde você estiver. Vamos colocar em pé, vamos cantar e louvar a grandeza desse Deus que é digno de ser louvado em todo o tempo, em todos os lugares. Cantemos ao Senhor. Senhor, e muito digno de louvor.
em pé, oremos ao Senhor. Pai de amor, quão grande é o Senhor em toda a terra, ó Pai. E é tão bom saber que o Senhor, apesar de toda a tua grandeza, se preocupou conosco, ó Pai. Pequeninos como somos, o Senhor nos amou, o Senhor enviou o seu Filho, ó Pai, e transformou as nossas vidas, que tomou um novo curso, uma nova existência, e é a vinda, a morte e ressurreição desse Filho que nós celebramos hoje. Diante disso, ó Pai, só cabe a nós agradecermos ao Senhor, engrandecermos o Teu nome, dizer que santo, santo, santo é o Senhor, grande em toda a terra, que ama e se preocupa com seus filhos, por meio de Jesus Cristo é que oramos. Amém. Ainda em pé, livro do profeta Isaías, capítulo 12. Livro do profeta Isaías, capítulo 12. São apenas 6 versículos. Eu lerei os ímpares, a igreja uma só voz lerá os pares, e assim nós caminharemos nesses 6 versículos. Livro do profeta Isaías, capítulo número 12, eu lerei os versículos ímpares, a igreja uma só voz lerá os pares. Logo após a leitura nós cantaremos o hino A Vida com Jesus, número 110 dos nossos hinários. Orarás naquele dia: graças te dou, Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Cantemos a esse Deus que mudou as nossas vidas.
Os irmãos podem se assentar. Eu convido a abrir suas Bíblias no Evangelho, na Epístola de 3 João. Epístola de 3 João, onde faremos essa leitura que a gente vem fazendo, a leitura continuada das Escrituras, seguidamente nos cultos e também na escola dominical. Chegamos ao final da leitura da Epístola de João. Epístola de João, a sua terceira carta. Eu convido os irmãos a lerem alternadamente comigo. É uma carta de 15 versículos apenas. Eu lerei um versículo e a igreja lerá o outro em seguida. Diz assim a palavra de Deus. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Amado, procedestes fielmente naquilo que praticas. Desculpe, irmãos. Desculpe, irmãos, eu estou um pouco rouco. É o versículo 5. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Muitas coisas tenho que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam, saúda os amigos, nome por nome. Nesse instante, eu peço aos irmãos que se coloquem em atitude de oração de confissão de pecados. Todos nós temos cometido pecados diante de Deus, e esse é o momento do culto para que possamos estar confessando, pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados, e para que Deus nos abençoe na nossa jornada. Após alguns instantes de oração silenciosa, o nosso irmão Rogério estará orando em voz alta.
Senhor nosso Deus, nós nos alegramos, ó Pai, porque como igreja, Senhor Deus, nós temos o privilégio de nos achegar a Ti, Senhor Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo. Nós temos acesso ao Santo dos Santos, ó Pai, e podemos falar diretamente contigo, ó Pai, interceder uns pelos outros e também, ó Deus, pedir perdão pelos nossos pecados. Nós sabemos, ó Pai, que a Tua graça nos alcançou, né? Nós, pecadores, hostis a Deus, rebeldes a Deus, mas o Senhor nos acolheu através da Tua graça incomparável e merecida, ó Pai. Nós Te louvamos, ó Pai, e Te agradecemos porque temos muitas vezes entristecido o Teu Santo Espírito, ó Pai. Muitas vezes fazemos isso com a nossa boca, proferindo palavras não dignas de Ti, Senhor Deus, muitas vezes murmurando, reclamando, muitas vezes, ó Pai, não aproveitando o momento que temos para falar de Ti, para falar coisas boas, e às vezes fazemos justamente o contrário, ó Pai. Nós Te pedimos perdão porque muitas vezes olhamos de forma também inadequada, porque muitas vezes, ó Pai, ao invés de olharmos as boas coisas, as grandes coisas que o Senhor tem feito, temos justamente feito o contrário, ó Pai. Assim como os nossos pensamentos. Muitas vezes, ó Pai, ficamos tão ansiosos que deixamos de ter fé suficiente para crer que o Senhor é poderoso, é soberano para todas as coisas, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu santo propósito. Muitas vezes nos esquecemos disso, ó Pai, diante da nossa pequeneza, da nossa falta de fé, da nossa ansiedade, ó Pai. Que o Senhor esteja ouvindo as nossas súplicas e perdoando, ó Pai, muitas vezes essa postura descrente que temos tido, Senhor. Que o Senhor esteja atento, Senhor Deus, às nossas súplicas, às nossas intercessões. Vivemos num mundo tão difícil no nosso dia a dia, mas mesmo neste mundo difícil, a Tua palavra permanece para sempre. E louvamos, ó Pai, porque Tu és o Deus imutável. É um Deus santo, um Deus de glória e um Deus que merece todo o nosso louvor e adoração. Ouve, portanto, ó Deus, as nossas súplicas, o nosso pedido de confissão de pecados, ó Pai. Aceita este culto que é somente para Ti. No nome de Jesus, amém. Nesse instante, irmãos, vamos louvar a Deus com o hino de número 117. Haverá oportunidade para entrega de dízimos e ofertas. E antes de entoar o hino, foi-me pedido para ler o que está num boletim da nossa igreja, que fala justamente sobre o dízimo, né? Está intitulado Por uma Igreja 100% dizimista e fiel. E diz assim: estamos trabalhando por uma igreja 100% dizimista e fiel. Deus é o dono de todas as coisas por um direito de criação. Ele é o Criador. Nada existe fora dele. Nós somos mordomos de Deus com os bens temporários que Ele nos confia. Portanto, irmãos, sejam dizimistas fiéis na casa do Senhor. Há bênçãos preciosas prometidas por Deus nesta área do nosso relacionamento com Ele. E o mais importante, né? Deus ama quem dá com alegria. Então vamos louvar a Deus nesse instante. Pastor divino, todos juntos no lugar, como ovelhas congregados, teu auxílio a suplicar. És presente, o rebanho apacentar. És presente,
Orar agradecendo a Deus pelo dízimo. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor Deus, com tudo que temos, que vem de Ti, é para Ti e é por Ti, Senhor Deus. Teu é todo o tesouro, reino, nações, pertence a Ti. E aqui, Senhor Deus, que trouxemos o que Te pertence, a parte que Tu nos deste, Senhor Deus. Agora, toma, aceita, Senhor Deus, como nossa fidelidade e adoração a Ti. Abençoa, Senhor Deus, todo o coração que com despedimento tenha a alegria de trazer aqui as Tuas oferendas, as Tuas ofertas e também os dízimos, Senhor Deus. Abençoe todo aquele que também não pode dar, mas que possa também abrir o coração para também participar conosco desse maravilhoso momento de adoração a Ti, Senhor Deus. Abençoe os recursos que foram bem aplicados na Tua obra. Abençoa, Senhor Deus, toda a Tua igreja, que ela seja verdadeiramente 100% fiel. Pedimos a Ti e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem se assentar. Nós vamos passar este momento a ministrar a ceia do Senhor. Irmãos, normalmente a nossa igreja, por decisão do conselho, ministra a ceia do Senhor todo primeiro domingo do mês, no culto à noite, e no terceiro domingo do mês, de manhã, no período da escola dominical, considerando que aqueles que não puderam estar no primeiro domingo, possam estar no terceiro, e também considerando alguns irmãos que têm dificuldade de estar conosco à noite, na igreja, vem apenas pela manhã. Então, nós vamos, neste momento, proceder à ceia do Senhor, a ministração da ceia do Senhor nosso Deus. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 26, eu gostaria que você acompanhasse esta leitura aí na sua Bíblia. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 26. A ceia do Senhor é uma instituição, um sacramento da nova aliança, dando continuidade à aliança do Senhor do Antigo Testamento. Jesus celebrava a Páscoa, que era a ceia do Antigo Testamento, ou o sacramento do Antigo Testamento, e enquanto ele ministrava a Páscoa dos judeus, celebrada uma vez por ano, ele transforma e institui ali a ceia do Senhor. Então, há uma continuidade e uma descontinuidade a respeito deste sacramento. A continuidade é que a ceia agora vem substituir aquela Páscoa do Antigo Testamento. E a descontinuidade é que não é mais como era no Antigo Testamento. O cordeiro pascal, aqueles ervas amargas, pão sem fermento, etc. Mas agora, Jesus, tomando o pão e o vinho, ele institui este sacramento para nós a partir da sua morte. E exatamente para que nós pudéssemos lembrar a sua morte e celebrar a sua morte e a sua ressurreição. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Esse texto representa muito bem o que é a ceia do Senhor para nós. Enquanto comiam a Páscoa, Jesus, tomando um pão, tendo dado graças, ele deu aos discípulos e diz: tomai, comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Meus irmãos, este gesto de Jesus, ele é profundamente significativo para nós.
Ele está nos oferecendo aqui, com as suas próprias mãos, o pão da vida, o fruto da vida, o pão da vida. E é exatamente uma memória muito clara daquele dia lá no Éden, quando o inimigo ofereceu aos nossos primeiros pais o fruto proibido, que o Senhor nosso Deus, no pacto das obras que havia feito com eles, proibiu que comesse. E o texto de Gênesis capítulo 3 diz que Eva, a matriarca da humanidade, tomou o fruto e comeu, e deu ao marido, e ele também comeu. Jesus está aqui agora, como que desfazendo aquele momento e nos mostrando uma nova realidade. Ele está nos oferecendo o pão da vida, não mais o fruto da morte. Que coisa preciosa. Tomai, comei. É um mandamento do Senhor para aquele que já professou a fé em Jesus Cristo. Eu estava esta semana lá em São Paulo, num dos módulos do curso de mestrado, e também participando da conferência dos 500 anos da Reforma Protestante, e fomos lembrados de uma bula, na época da Idade Média, que a igreja fez, obrigando que os crentes, os fiéis, fossem pelo menos uma vez no ano na igreja, para participar da ceia, para comer o pão. Ele não tomava o vinho. E uma vez por ano, sob bula, não, nós não podemos estar aqui motivados por estas coisas. Nós devemos estar aqui espontaneamente. É mandamento do Senhor: tomai, comei. Isso é o meu corpo que é dado por vós. A seguir, tomando o cálice, tendo dado graças, diz: bebei dele todos. Por que só comer o pão? Bebei o cálice. É o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós, e é para a remissão de pecados. Nós não cremos em outra forma do homem receber o perdão de Deus, a não ser pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e Jesus deixa isso muito claro aqui para nós. É para a remissão de pecados que esse sacrifício será feito na cruz, e todas as vezes Paulo depois lembra que comerdes este pão, beberdes este cálice, vocês vão anunciar a morte do Senhor, até que Ele venha. É maravilhoso podermos sentar numa noite como esta. Espero que o coração dos irmãos não esteja aflito. Espero que o seu coração esteja descansado unicamente em Jesus Cristo, neste sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, onde os nossos pecados foram tratados, perdoados, remidos, retirados. Espero que o seu coração esteja descansado somente em Jesus Cristo. Em nenhum outro tipo de mérito da sua parte, em nenhum tipo de moralismo ou descanso numa lei que Cristo cumpriu por nós, mas unicamente na pessoa do nosso Salvador. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, e é dado por vós. Jesus não morreu por causa dele mesmo. Ele fez isto por amor de nós. E fez isso por causa dos nossos pecados que ele levou sobre si naquela cruz. Vamos orar ao Senhor. É um momento que nós oramos consagrando o pão e o vinho para o uso sacramental. O pão continua pão, o vinho continua vinho. Apenas é separado do nosso uso cotidiano para o uso sacramental. Para nós aqui e agora, ele representa o corpo de Cristo e o sangue de Cristo,
que num sacrifício foi oferecido na cruz pelos nossos pecados. Senhor Deus, este é um momento de colocarmos perante o Senhor a nossa vida. Este é o momento que o Teu Santo Espírito sonda o coração da igreja. O Espírito Santo, aquele que é o ministro da nova aliança, aquele que é o ministro do sacramento, o ministro da palavra, o ministro do culto, que sonda o coração do Teu povo, quando congrega para a celebração do Teu nome. E nesta noite que celebramos a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nosso Salvador, eu peço que o Teu Santo Espírito sonda o coração de cada um de nós. Retira de nós qualquer justiça própria. Retira de nós qualquer confiança em nós mesmos, nas nossas boas obras. Retira de nós qualquer confiança na nossa própria moralidade ou na nossa própria religiosidade. E nos faça olhar somente para Jesus Cristo crucificado, de onde vem a remissão e o perdão dos nossos pecados. Ó Deus, retira também do nosso coração, pelo Teu Santo Espírito, qualquer infidelidade ao Senhor em qualquer área da nossa vida. Prepara-nos, santifica-nos, corrige-nos, leva-nos ao arrependimento sincero e profundo, para que possamos participar desse sacramento e ele possa fazer bem à nossa alma. Sabemos que aqui são comunicados todas as virtudes da cruz, todas as bênçãos que nos são prometidas no Evangelho, são ministradas agora pelo Teu Santo Espírito ao coração do Teu povo, quando participamos deste sacramento. Deus, não é uma mera formalidade, não é um mero rito. Esse sacramento, ele traduz vida, ele traduz graça, é um meio de graça, porque pecadores vão se alimentar deles, e pecadores só podem alimentar desse sacramento, como um meio de graça, meio através do qual o Senhor comunica a Tua graça aos nossos corações, tão carentes de Ti, tão desejosos de sermos preenchidos, sustentados e nutridos com a Tua graça e com o Teu amor. Ó Deus, todas estas bênçãos prometidas, que o Teu Espírito comunique cada uma delas ao coração do Teu povo, enquanto participarmos dele. E agora separa e consagre o Senhor mesmo este pão, este vinho, separando do uso cotidiano para o uso sacramental. Este pão que é verdadeira comida, este vinho que é verdadeira bebida, vem alimentar em Jesus Cristo e somente nele a nossa alma agora. Carecemos de Ti e do Teu cuidado. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, foi na noite que Jesus foi traído, que Ele, tomando o pão, repartiu e disse: comei dele todos, é o meu corpo que é dado por vós. Vamos participar do pão. Se houver alguma pessoa nos visitando, membro de outra igreja evangélica, estando em plena comunhão com a sua igreja, está convidado a participar conosco da ceia do Senhor. Caso você ainda não professou a sua fé em Cristo, a igreja não o convida para participar da ceia, mas convida para professar a fé em Jesus Cristo e então poder estar conosco também à mesa do Senhor. À medida que os presbíteros aproximarem, os irmãos vão se colocando de pé e, ao participar, assente para a sua oração.
Jesus, tomando um cálice, deu aos seus discípulos e disse: bebei dele todos, este é o meu corpo, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de vós, para a remissão dos vossos pecados. Vamos participar também do cálice, da mesma forma, sempre olhando para a cruz de Cristo, onde nós fomos perdoados e os nossos pecados foram remidos.
Vamos colocar em pé. Continuaremos louvando a Deus agora com os nossos cânticos. Vamos citar aquele versículo que é o coração das Sagradas Escrituras, João 3,16, que expressa bem esse amor expresso. Recitemos a uma só voz. Porque Deus louvemos a esse Deus que nos convida a louvá-lo continuamente. Se você tiver vontade de bater palma, fique à vontade. Como eu sempre digo, eu não o faço por uma questão de coordenação motora, mas não por preconceito, tá bom? Louvemos ao Senhor. Pode pôr o próximo slide.
as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. A vinda de Cristo é o anseio da nossa alma. Por isso que nós cantemos, falamos e cantamos, vem Senhor, não com medo, não com ansiedade, mas como conforto e alegria. E é isso que nós cantaremos agora.
isso que está reinando voltará, julgará os vivos e os mortos, ó Pai, e isso não nos dá medo, nos dá alegria e conforto, porque nossas lágrimas serão enxugadas, ó Pai. E é em nome desse Cristo morto e ressurreto, lembrado na ceia, que nós oramos. Amém. Os irmãos e irmãs podem se assentar. As crianças de até 9 anos, gostaria de convidá-las a vir até aqui. Se você é visitante e está com criança, pode trazê-la também. Enquanto as crianças vêm, galera da liderança, me lembra aí, data do acampamento? 15, 16 e 17 de outubro. Setembro. 15, 16 e 17 de setembro, nós teremos um acampamento para as crianças de quanto a quantos anos? 5 a 10 anos, no acampamento Manaim, pelo valor de R$80. Não deixe de inscrever seu filho. Lá ele aprenderá sobre a identidade reformada dele, os 5 solas. Estamos trabalhando, todo ano é um trabalho muito bem feito. Então fica um incentivo aí, procure a liderança das crianças. Após o culto, vai lá no balcão de informações, mas não deixe de inscrever o seu filho. Segundo aviso, antes de orar para as crianças, o cartaz da Semana Teológica conseguiram? Boa! A Mocidade da Igreja está promovendo, a partir de amanhã até sexta-feira, uma semana de palestras a respeito da pessoa e a obra do Espírito Santo. Pastor, por que na igreja presbiteriana não fala em línguas igual nas outras? Pastor, o que é o dia de Pentecostes? Pastor, como é que Cristo se relacionou com o Espírito Santo? Como que era o Espírito Santo antes do Pentecostes? Todas essas perguntas serão respondidas de segunda a sexta-feira, que você terá aqui na igreja, das 19h30, no máximo até as 9h. Nós pedimos, é claro que se tiver alguma programação especial, aos grupos familiares que puderem abrir mão da reunião e estar aqui conosco, é um pedido, a não ser que haja alguma programação especial. É de graça e você terá 4 pastores e uma missionária com formação teológica, tradutora da Bíblia, trazendo a palavra aqui para vocês também, tá bom? A partir de amanhã até sexta, às 19h30. Vamos orar pelos nossos pequeninos, então? Oi. Pode orar agora? Pois não, pode orar. Senhor Jesus, nos abençoe e nos guarde, nos livre de todo mal. Que todos nós sabemos que você está vivo e que um dia vai voltar. Amém. E eu te peço em nome de Jesus, amém. Amém. Podem ir devagar por ali. Crianças estão saindo, é maravilhoso ver estes frutos do Evangelho já no coração dos nossos filhos. Parabéns aos pais aí por esta criança maravilhosa, João Lucas. Meus irmãos, está no boletim aí, depois olha com todo o carinho possível sobre o nosso bazar missionário e sobre os nossos desafios aí desta semana, tá bom? Olhe com todo o carinho e especialmente aí o bazar missionário. E se você não pôde fazer uma oferta missionária hoje, nós estamos com um grande desafio esta semana, dia 7 de setembro e sábado, nós vamos apoiar 2 equipes com trabalho missionário e nós precisamos muito do apoio da igreja. Então, se você puder ainda contribuir com este trabalho, procure um dos diáconos da igreja, você sabe como fazer isto através dos nossos diáconos. E falando em diáconos, eu quero agradecer aqui de uma forma muito especial hoje pela nossa junta diaconal, pelos nossos diáconos da igreja. Há uns 3 anos atrás, quando o reverendo Antônio Feitosa adoeceu, eu pedi à junta diaconal da igreja que pudesse estar assistindo esse pastor jubilado do nosso presbitério. Era o pastor mais antigo do nosso presbitério. E todos sabem que ele estava com a sua saúde debilitada, teve alguns AVCs, né? E acontece que ele estava no leito, precisava ser assistido. E a junta diaconal tem aí cerca de 4 anos que todo mês, religiosamente, ia lá assistir o nosso irmão pastor,
orar com ele, fazer uma visita, e sempre tiravam fotos, divulgava. E quando foi essa semana, o nosso irmão reverendo faleceu, foi sepultado segunda-feira. Então, nossas condolências a toda a família Feitosa e a nossa gratidão à nossa junta diaconal por este trabalho que ela abraçou com tanto carinho. Essa semana tem um feriado assim, muito especial para os brasileiros. Vocês lembram o que tem essa semana aí? 7 de setembro, né? Todo mundo gosta do feriado, mas vocês sabem por que 7 de setembro é feriado? Todo mundo sabe? Hein? Dia da Pátria, Independência da República, não é? E muitos desfrutam do feriado e depois perguntam, de que mesmo feriado? Né? Nós não estamos uns bons patriotas, não. Nós estamos de lembrar dessas histórias. E nós temos vivido no nosso país um tempo assim de uma relação do cidadão com a pátria muito delicada. Tantos escândalos de corrupção no nosso país, tantos desmandos, impunidades, e acaba assim o brasileiro ficando um pouco desiludido com a sua pátria. A tendência nossa é baixar a guarda neste tempo e fazer disso uma justificativa também para baixarmos os nossos padrões e as nossas responsabilidades com a nossa pátria. Então quero lembrar os irmãos nesta noite o que a palavra de Deus nos fala sobre isso. Abra a sua Bíblia comigo na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo de número 13, quando ele trata da obediência às autoridades e a nossa relação com as autoridades civis. Romanos, capítulo de número 10, os versos de 1, capítulo 13, os versos de 1 a 10. Abra, mantenha a sua Bíblia aberta aí. Eu me lembro que eu já preguei nesse texto aqui na igreja, uma certa feita. E quero lembrá-los novamente a palavra do Senhor sobre este assunto. Da obediência às autoridades. Diz assim a palavra do Senhor: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem, e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar os que praticam o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e a qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo.
de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Vamos orar. Ó Deus, nós acabamos de ler a Tua palavra, não é um mero conselho, é a palavra do Senhor. Não temos dúvida que esta palavra é normativa para a nossa vida, e ela expressa a vontade do Senhor, como o Senhor quer que seus filhos se relacionem com o Estado, com a pátria, com as autoridades civis. Deus, nós não ignoramos que, embora vamos comemorar esta semana, Semana da Pátria, nós temos vivido dias difíceis no nosso país e ao redor do mundo. Há rumores, ó Deus, de conflito entre nações, há lutas internas no nosso país, muitos do nosso povo estão desiludidos com muitas coisas, mas nós queremos confiar no Senhor e saber que a palavra do Senhor é fiel e verdadeira, e há uma esperança que brota da palavra do Senhor para o coração do teu povo, para nos manter firmes nos nossos propósitos e firmes segundo o padrão da tua palavra. Portanto, aplica ao coração do teu povo e a cada um de nós a palavra do Senhor nesta noite. Em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. A nossa confissão de fé, ela fala sobre o magistrado civil, no seu capítulo 33, e diz o seguinte: Deus, o Senhor supremo e Rei de todo mundo, para a sua glória e para o bem público, constituiu sobre o povo magistrados civis, que eles são sujeitos, e a este fim os armou com o poder da espada, para defesa e incentivo dos bons e para castigo dos malfeitores. Falar sobre este assunto da obediência às autoridades é um desafio para nós, não por causa do momento que nós vivemos no nosso país. Deus conhece o coração de cada um de nós. E Ele sabe que, por natureza, nós somos rebeldes contra todo tipo de autoridade. Desde o Éden, desde o pecado original, nós nos tornamos rebelados contra todo tipo de autoridade. Desde os nossos pais dentro de casa. Olha a dificuldade que os filhos, às vezes, tão pequenininhos, têm para obedecer os pais. E quando os filhos não obedecem os pais, é uma calamidade social. Quando a Bíblia fala da baixa moralidade da nação de Israel, o padrão, o termômetro de que Israel não ia bem, é que os filhos não obedecem os pais. Por natureza, nós somos rebelados contra todo tipo de autoridade. Se pudéssemos, nós não obedeceríamos a ninguém. A verdade é essa. Na providência de Deus com a raça humana, e para a preservação da raça humana na terra, Deus estabeleceu instituições para exercer autoridade e ordem sobre a humanidade. E Deus instituiu 3 destas instituições que nós consideramos instituições divinas, e você e eu temos a graça de Deus de fazer parte delas. A primeira é a família, a segunda é qual? A igreja, e a terceira? O Estado. Guardem isto. A família, a igreja e o Estado são instituições divinas, igualmente constituídas por Deus para o nosso bem. A Bíblia fala de um período difícil em Israel, no tempo dos juízes, e o relato é o seguinte: naquele tempo não tinha rei nem juiz em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto. Imagina o nosso país, sem leis, sem autoridades, cada um, arbítrio da sua própria consciência, fazendo o que acha mais correto. Que terrível que seria esta lei do oeste, a lei do mais forte.
Quando Paulo escreve esta carta aos crentes de Roma, no primeiro século, ele a escreveu em dias em que a relação entre a igreja e o Estado não estava muito boa, devido às perseguições do Estado contra a igreja. Naqueles dias, Roma matava os crentes, tomava os bens dos crentes, saqueava suas propriedades, prendia, matava, judiava deles na prisão, enfim. Não era uma relação muito boa entre o Estado e a igreja, quando Paulo escreveu esta carta com estas palavras. E alguns crentes começaram a criar um lema: eu só obedeço a Deus, não obedeço a essas autoridades que estão aí. Muito espiritual, mas de forma alguma a instrução da palavra de Deus. Então Paulo escreve esse capítulo para explicar a relação que nós devemos ter com as autoridades constituídas, e lembrando que elas são constituídas debaixo de uma orientação de Deus. Então ele apresenta aqui, eu quero destacar com você, 5 argumentos por que você deve obedecer como crente às autoridades. Por que nós devemos submeter as autoridades? E ele então passa a apresentar alguns argumentos, e eu quero que você olhe na sua Bíblia. O primeiro deles, e para nós eu disse que vem num momento difícil, porque os nossos dias quase cheiram a anarquia no nosso país, e nós falarmos aqui da obediência das autoridades. Então, o primeiro argumento que Paulo usa aqui, porque nós como cristãos devemos obedecer às autoridades, é porque ela tem uma origem divina. Olha o que diz os versos 1 e 2. Todo homem, pois, esteja sujeito às autoridades, porque não há autoridade que não proceda de onde? De Deus. Fala, pastor, mas elas autoridades procedem de Deus, que não para fazer o que quiserem. Nós vamos ver. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Observa que Paulo está dizendo que a autoridade do Estado, ela provém de Deus, ela não é uma invenção do homem, ela não é uma criação dos filósofos do séculos posteriores ao Evangelho, posteriores à era cristã. São autoridades e elas procedem de Deus. E ele aqui fala isso 3 vezes, porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram instituídas por Deus, e de modo que aquele que se opõe à autoridade, ele resiste à ordenação de Deus e terá a sua própria ação. Eu quero que você saiba que toda autoridade que os homens têm e exercem é uma autoridade delegada, não é uma autoridade intrínseca, que você tem em si mesmo. Você tem uma autoridade delegada. Ela é delegada aqui no caso por Deus, mas ela é também formalizada pelo próprio Estado. Alguém, para ser uma autoridade de uma cidade, ela tem que ser legalmente constituída. Ela é delegada. E Jesus reconheceu isso em Pilatos, na hora do julgamento de Jesus. Pilatos fez uma pergunta a Jesus e ele não respondeu, e ele achou aquilo um desrespeito para com a autoridade dele. E ele então vira para Jesus e fala o seguinte: você sabe que eu tenho poder sobre a sua vida. Eu tanto posso te condenar à morte, como eu posso te absolver desta situação, e posso te libertar para a vida. E Jesus então vira para Pilatos, reconhece a sua autoridade como ministro do Estado, e diz o seguinte: não terias nenhuma autoridade sobre mim, se do céu não lhe fosse dada. Nós não estamos numa situação ainda tão constrangedora como a de Cristo, reconhecendo a autoridade de Pilatos. Olha como que Jesus é o nosso exemplo em todas as coisas.
Então, por que eu devo obedecer às autoridades civis? Porque toda autoridade do Estado, ela provém de Deus. Ela é instituída por Deus. E a origem desta autoridade é uma origem divina. Segundo argumento por que nós devemos obedecer à autoridade, Paulo diz que é por temor da punição. Para ser mais curto e grosso, é com medo da sua espada. É isso mesmo. Está aí no versículo de número 2, a parte B, e o versículo 3. Ele termina o versículo 2 dizendo o seguinte: e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para o temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem, e terás o louvor dela. O segundo argumento que Paulo dá aqui, porque nós devemos obedecer à autoridade, é por temor da punição. Guardem bem isso. Porque o Estado, ele tem poder coercitivo. Isso quer dizer, ele pode forçar a sua vontade. Ele tem poder de executar uma pena contra a sua própria vida. Ele tem poder de te deixar livre ou tirar a sua liberdade. Coisa que a igreja não pode fazer. O conselho da igreja, por exemplo, não pode mandar prender ninguém. Mas a autoridade civil pode. O temor da punição. Paulo está dizendo aqui que os que resistem às autoridades trarão condenação sobre si. E lembra que Deus armou o Estado com o poder da espada para coibir o mal, exatamente para não deixar a violência, não deixar o mal, o homicídio, o roubo prosperar no nosso meio, de forma que pudesse prejudicar a nossa liberdade de ir e vir. Então é para que o temor da punição é um argumento que Paulo usa aqui por causa do poder da espada. Isto reflete, meus queridos irmãos, a graça comum de Deus sobre a humanidade, sobre toda a terra. Já pensou se não tivesse o Estado com a espada, ameaçando aqueles que praticam o mal, sendo que o coração do homem é inclinado para o mal? Se não fosse esse temor que há no coração dos homens, para refrear os seus apetites pecaminosos e maldosos, como que seria, pelo poder do Estado, muitas maldades deixam de acontecer nas ruas, nas famílias e na vida das próprias pessoas, e a vida não vira uma anarquia para nós. Assim, nós entendemos que é Deus, na sua graça comum, não deixando o homem se autodestruir sobre a face da terra. Então, medo da punição é um argumento que Paulo usa aqui, porque nós devemos temer as autoridades. Aí você pode falar assim: pastor, mas eu sou de um tempo em que as pessoas tinham medo das autoridades. Hoje parece que as autoridades estão com medo das pessoas. Há uma inversão de valores. E é por isso que nós, como crentes, precisamos de lembrar o que a palavra de Deus nos orienta sobre esse assunto. Então, a origem divina, segundo argumento, o temor da punição. O terceiro argumento que Paulo usa aqui, porque nós devemos temer as autoridades, é porque o Estado é ministro de Deus. Agora presta atenção nesse versículo de número 4. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Entretanto, se fizeres o mal, não é motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Ao mesmo tempo que, se por um lado, o Estado agora é ministro de Deus para coibir o mal e para promover o bem, nós vamos ver agora que ele é tratado aqui como ministro de Deus. A palavra ministro aqui é diakonoi,
quer dizer, aquele que serve a Deus, aquele que está a serviço de Deus, não diferente de um ministro do Evangelho, não diferente de um presbítero, de um diácono, você que é autoridade na cidade, você que é também parte do funcionalismo público de uma cidade, você tem que saber que você é ministro de Deus. Você já pensou nisso? E aqui, lembra da espada. Espada é símbolo de vida ou de morte. Naquele tempo, o Estado, ele impunha a pena capital, pena de morte. A espada era o símbolo disto. E era ministro de Deus. E é ministro de Deus. E aqui está o papel do Estado. O papel do Estado, ele se compõe na Bíblia em duas partes. A primeira é de coibir o mal. É papel do Estado coibir o mal. É por isso que olhamos com tristeza para tanta violência do nosso país e revela que o papel do Estado não está sendo cumprido com os devidos, com o devido respeito, com o devido temor e com o devido compromisso que deveria ter. Coibir o mal, frear a prática do mal, frear pela punição, pela prisão, enfim, frear a parte do mal. Porque nós sabemos que vivemos num mundo que jaz no maligno. Mas, por outro lado, é papel do Estado não só coibir o mal, mas também promover o bem. Promover o bem. O que significa isso na prática? Incentivar a prática do bem. O Estado ele fica muito mais na retaguarda de proibir o mal do que de promover o bem, incentivar a benevolência humana, a filantropia dos serviços humanitários, as recompensas por bons serviços prestados, inclusive serviços piedosos para a promoção do ser humano, para a promoção da dignidade humana, para a promoção do bem social, da justiça social, e nesse sentido que ele é ministro de Deus, para coibir o mal e para promover o bem. Mas se você ler Romanos 12, 13, você vai ver que não é só papel do Estado, é seu papel e meu também como cidadão do Estado, a prática do bem e não a prática do mal. Uma das coisas que uma vez tive que falar com um delegado, ele fazendo algumas críticas à igreja, e eu disse assim: doutor, eu acho que o senhor está certo. Quantos crentes lá da igreja o senhor tem preso aqui na sua cadeia? Ele disse: não, um absurdo você me perguntar isso, vocês não são crentes? Falei assim: então o senhor deveria apoiar a igreja e não denigrir a igreja, porque eu acredito que nosso rebanho não dá trabalho para o senhor nessa cidade. Irmãos, eu quero continuar acreditando isso, porque é função do cidadão a prática do bem e não a prática do mal, assim como é dever do Estado coibir o mal e promover o bem. Um quarto argumento que Paulo usa, porque nós devemos obedecer às autoridades, são ministros de Deus. Então, o quarto argumento é que ele diz pelo dever de consciência. E aqui eu chamo a sua atenção para os versos 5 a 7, que diz assim: é necessário que eles estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. E o dever de consciência aqui inclui alguns compromissos do crente ou do cidadão com o Estado, inclusive o crente. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus atendendo constantemente esse serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Dever de consciência. O crente, ele deve reconhecer a autoridade do Estado, não pelo medo da punição, mas pelo dever de consciência. É vontade de Deus que a igreja, aqueles que compõem a igreja de Cristo, sejam cidadãos
cidadãos do Estado, cidadão da terra e cidadão dos céus. Não com medo dessas coisas, mas pelo dever da consciência. Quando fala do dever da consciência, John Stott diz que Paulo ensina que a consciência cristã deve nos conduzir a um modelo de cidadão ideal para o Estado. Ou seja, você, dentro da sociedade que nós vivemos, dentro da cidade que nós vivemos, nós devemos ser um modelo de cidadão ideal para o Estado. De que forma? Pagando nossos tributos, apoiando os serviços do Estado para a prática do bem, servindo ao Estado como ministro de Deus e sendo obedientes às leis, às normas estabelecidas por dever de consciência, ou obedecendo conscientemente, como um cidadão ideal do Estado. Porque se você quer não temer a autoridade, faz o bem que você vai ter o louvor delas. O dever de consciência é o quarto argumento que Paulo utiliza. E o quinto e último argumento que ele usa aqui, porque nós devemos obedecer às autoridades, é o amor. Ele diz aqui dos versículos 8 ao versículo 10, dizendo assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Você pode pagar o amor? Ah, eu vim aqui para pagar o amor seu. Não tem como. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Irmãos, nós vamos estar sempre devedores de amor uns com os outros. E ele então retrata aqui, amar o próximo é cumprir a lei. E ele diz aqui no final, versículo 10, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O que Paulo está dizendo aqui, a palavra de Deus nos dizendo, é que o argumento mais forte para nós obedecermos às autoridades é o amor ao próximo. Se toda a sociedade de Dourados, toda a cidade douradense, todos nós fôssemos motivados nas nossas ações, simplesmente pelo amor ao próximo, amor a Deus sobre todas as coisas, e amor ao próximo como a nós mesmos, as autoridades não teriam tanto trabalho como têm. Fazermos as coisas não apenas por dever de consciência, mas motivados pelo amor cristão. Como cristão não devemos ficar devendo nada a ninguém, exceto amor. Por isso que a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Exceto o amor. Esse não tem jeito. Isso significa que quando nós amamos o nosso próximo, nós tornamos cumpridor de toda a lei, de Deus e dos homens. Porque muitos cumprem a lei dos homens, não cumprem a lei de Deus. Então o cumprimento da lei é o amor. Eu quero concluir aqui, meus irmãos. Esses argumentos devem nos colocar diante de Deus nesta noite. Nós temos vivido um tempo no nosso país, que eu sei que é um esforço muito grande para nós refriarmos a nossa língua do mal, mantermos no nosso coração esta chama da esperança de dias melhores, e enquanto nós olharmos para os homens, certamente nós vamos cair nesta vala comum que caiu o nosso povo brasileiro. Mas nós somos chamados aqui, conclamados, para olharmos para a palavra de Deus, onde nós encontramos a bússola para a nossa alma, para a nossa conduta cristã, mesmo vivendo num mundo agonizado por tantas coisas, tantos maus exemplos. As autoridades não podem ser tiranas, e elas também estão debaixo do juízo de Deus, porque Deus é o soberano Rei de toda a terra, o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, e o seu governo é soberano sobre o governo de todos os homens, inclusive
do nosso país. Então, o que nos cabe nesta Semana da Pátria é aproveitarmos este tempo para refletirmos sobre isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Espero que você faça isto durante esta semana e também para orar pelas nossas autoridades. Quando Paulo escreve a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo de número 2, ele nos ensina assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e dos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Eu quero tirar um momento aqui agora para nós estarmos entendendo pela nossa pátria. Nós vamos orar pela nossa pátria. Nós vamos pedir a Deus que tenha misericórdia do povo brasileiro, que traga às nossas autoridades o senso do dever que eles têm, de uma atividade tão sublime como a palavra de Deus aponta para as autoridades. E nós vamos estar orando por essas autoridades nesse instante. Curva a sua cabeça e faça deste momento também um momento de intercessão pela nossa pátria. Vamos só preocupar, só falar das nossas autoridades, mas vamos pedir a Deus que dê um rumo seguro para a nossa pátria e que traga o temor dele ao coração daqueles que nos dirigem, para vivermos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito no nosso país. Senhor Deus, nós colocamos na Tua presença agora a nossa pátria. Acabamos de ouvir a Tua palavra e sermos exortados pelo Teu Santo Espírito sobre os nossos deveres para com a pátria. Sabendo que é instituição divina, a igreja, a família e a pátria. Portanto, Deus, nós reconhecemos a instituição do Estado e reconhecemos que o Senhor também não cuida só da igreja, o Senhor também cuida do Estado enquanto instituição do Senhor, que veio da parte do Senhor para o bem da raça humana, e que na Tua graça comum o Senhor usa o Estado para coibir o mal, para promover o bem, para a proteção do cidadão. Tanto o cidadão tem deveres com a pátria, quanto a pátria com o cidadão. Portanto, nós queremos colocar na Tua presença agora a nossa pátria brasileira. Deus, nós clamamos ao Senhor por tempos melhores na nossa pátria. Sabemos que vivemos dias difíceis, mas sabemos também que o Senhor é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e que o governo da nossa pátria não está na mão de homens, mas acima de tudo nas mãos do Senhor, e o Senhor dá a quem lhe apraz. Portanto, meu Deus, nós clamamos pela nossa pátria neste tempo, pelas instituições que mantêm o equilíbrio do Estado perante cada um de nós, cidadãos dessa pátria. Oramos, ó Deus, por aqueles que se acham investidos de autoridades, pelo poder civil, pelo poder, ó Deus, legislativo, executivo, judiciário. Oramos colocando nas mãos do Senhor as nossas autoridades. Clamamos a Ti, ó Deus, para que o temor do Senhor desça ao coração deles, para que eles possam
cumprir fielmente o papel como ministros do Senhor. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem o coração do rei nas tuas mãos, e o Senhor move o coração dos reis. O Senhor tem na mão do Senhor o coração dos ministros, todos aqueles que estão investidos de autoridade. Nenhuma autoridade teriam se do céu não fosse dado. Portanto, nós clamamos a Ti, ó Deus, por essas autoridades. Oramos pelo nosso povo brasileiro, oramos pelas famílias, pelos pais de famílias, pelas mães, pelos jovens, os filhos menores. Colocamos perante o Senhor, ó Deus. Temos visto violência no nosso país, que o Estado seja ágil em coibir o mal. Deus, dá sabedoria, dá proteção, dá cuidado no coração daqueles que exercem estas autoridades. E a nós, o teu povo, que nos cabe orar, interceder, clamar ao Senhor por elas, que o Senhor nos dê a graça de fazer isto, nosso coração firmado na tua palavra. Não nos deixe olhar, ó Deus, para os homens meramente, mas para a palavra do Senhor e para o norteamento que vem da palavra do Senhor para as nossas vidas. Que o Senhor nos dê graça nesta noite, para sermos fortalecidos, para não baixarmos o nível da nossa comunhão com o Senhor, nem da nossa relação com a nossa pátria. Portanto, Deus, nós pedimos misericórdia da parte do Senhor, e que o Senhor mesmo esteja governando como o Senhor governa soberanamente sobre todas as coisas, governando também sobre a vida do nosso país. Nós oramos assim no nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Vamos ficar de pé, nós vamos cantar um hino que é uma oração, e depois encerrar este momento com a bênção apostólica. É o hino 379, não é isto? Vamos cantar com alegria uma oração, vai ser projetado aí para cantarmos com muito entusiasmo. Pela nossa pátria durante essa semana. Recebais a bênção, irmãos. E agora, irmãos amados, ide em paz. Que a graça excelsa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a mais terna consolação do Espírito Santo, repousem sobre vós, irmãos, e sobre vós permaneça até o dia de Cristo,
agora e para todo sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos conhecer aqui as pessoas que nos visitam nesta noite. Nós temos algumas pessoas, quando citarmos aqui o nome, gostaria que ficasse de pé. A Thelma, onde é que está a Thelma? Eu não estou vendo, não levantou. A Thelma, o Júlio. Não estou, acho que já saíram aqui nossos visitantes, viu? A Sara. Eu estou olhando, se não está na galeria, que às vezes levanta lá na galeria, a gente não vê, né? Nilva. Gostaria que colocasse de pé aí nossos visitantes. Ah, está lá em cima. Ok, obrigado. Agora eu vi lá. Osvaldo e Gabriel. Ah, sim. Já estão sendo cumprimentados lá na galeria, por isso que os irmãos não estão vendo. Está aqui também o Sérgio, né? Sérgio é nosso missionário lá em Amambai, né? Nossa alegria. Sérgio, quem é a jovem que está junto com sua filha? Por favor, fique de pé, né? Estão nos visitando. Como é o nome dela, Sérgio? Daniele, seja bem-vindo, tá bem? Deus abençoe. São nossos irmãos lá de Amambai. Tem mais alguém nos visitando nesta noite? Se tiver, queira ficar de pé para nós cumprimentarmos. Sim, tem uma jovem ali, como que é o nome? Marcela. Por favor, irmãos, cumprimente aí em nome da igreja. Seja bem-vinda, tá, Marcela? São estes, então, os nossos visitantes. Atrás, ali na saída da igreja, tem um balcão de informações e qualquer informação sobre os trabalhos da igreja, não só os visitantes, mas também os membros podem pegar ali naquele balcão de informações, tá bom? Só lembrando aqui mais uma vez, nós estamos juntando as coisas para o bazar missionário da igreja e já estamos recebendo. Então, os irmãos que já sabem como que é o nosso ritmo aí, os que não sabem também, nós trazemos as coisas e deixamos aqui na igreja. Ou trazemos na hora do culto, entregamos para os diáconos, ou durante a semana deixamos aqui na secretaria da igreja. Já estamos recebendo e precisamos aí do empenho dos irmãos para esse trabalho aí do bazar missionário, tá bom? Vamos ouvir o pós-lúdio, estaremos à porta para cumprimentar os irmãos, e dia 7 de setembro nós estaremos lá em Londrina, no casamento do reverendo Vinícius e da Sara. O Vinícius é o filho aí do Jamil e da Sandra, né? Então, os irmãos já sabem. E de lá nós vamos para Rio Claro, onde vamos estar pregando na igreja no próximo fim de semana. Os irmãos estejam orando aí pela viagem nossa, tá bom? Deus abençoe. Ouvir o pós-lúdio, estaremos à porta.